Sobre Olá Ação galerinha, meu nome é Lucas Fisioterapia da Cordeiro, sou Universidade discente do quarto de período de Pernambuco, Campus Fisioterapia Petrolina, da Universidade de aluna Pernambuco, do Campus professor Petrolina. Ricardo Freitas, Venham postar da esse vídeo a disciplina pedido do professor Fisiologia do Ricardo. Exercício. Estou aqui para dar continuidade a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre mecanismos responsáveis pelo equilíbrio ácido-base durante o exercício físico, regulação ácida-básica e pH. Para darmos início, vamos relembrar alguns conceitos. Ácido. O ácido é qualquer substância que se dissocia em uma solução e libera hidrogênio. Como exemplo, temos aqui o HCl, que é o ácido clorídrico. Quando em meio aquoso, ele se dissociou, liberando íons de hidrogênio, e o cloro. A base. A base é qualquer substância que capta ou aceita íons de hidrogênio para formar íons de hidróxido. Então, nós temos aqui uma base, o NaOH, ele se dissociou no meio aquoso, liberando íons de sódio e a hidroxila. O pH, o potencial hidrogeniônico. Ele refere-se à quantidade, concentração molar ou molaridade de cátions hidrônio, H+ ou H3O, presentes no meio e indica se esse meio ou mistura é ácido, básico ou neutro. O pH refere-se à concentração de prótons ou hidrogênio. Então, nós temos o pH, dizemos que ele é neutro quando ele está em torno de 7. Dizemos que ele é ácido quando ele se afasta de 7 em direção ao número 1. E dizemos que ele é básico quando ele se afasta de 7 em direção ao número 14. No sangue, o pH no sangue, ele mantém-se levemente alcalino, gira em torno de 7,4, qualidade que não pode sofrer modificações importantes para a correta homeostase do organismo. Então, o pH no sangue, ele gira em torno de 7,40, como dito. Temos o pH do sangue arterial, que ele é em torno de 7,45. Dizemos que ele é alcalino ou básico. E o pH do sangue venoso, que ele é em torno de 7,35. Dizemos que ele é ácido. Então, a regulação respiratória do equilíbrio ácido básico durante o exercício. Então, o pH do sangue, ele mantém-se levemente alcalino, em torno de 7,4, qualidade que não pode sofrer as modificações importantes para a correta homeostase do organismo. Então, durante a realização do exercício, sempre gera um aumento na produção de CO2 e quase sempre de ácido lático. Com o aumento da concentração de íons de hidrogênio, por isso, durante o exercício, há uma tendência à acidose metabólica. Isso pode ser compensado com sistemas tamponadores presentes nos líquidos corporais. Para entendermos melhor, vamos entender o que é sistema de tampões. O termo tamponamento designa as reações que minimizam as mudanças no hidrogênio. Então, um tampão ele refere-se aos mecanismos clínicos e fisiológicos que previnem mudanças nos íons de hidrogênio. Se o sistema de tamponamento não consegue neutralizar os desvios de hidrogênio, haverá ruptura no funcionamento efetivo do organismo e poderá ocorrer coma ou morte. 3 mecanismos controlam a qualidade ácido básico no meio interno do organismo. Os tampões químicos. O sistema de tamponamento químico do corpo consiste em um ácido fraco, uma base e um sal desse ácido. Temos o tampão de bicarbonato, o tampão de fosfato e o tampão de proteína plasmática. O tampão de bicarbonato, quando o ácido é adicionado ao sangue, o bicarbonato do tampão prontamente reage com ele. A reação produz um sal, formando com o sódio do bicarbonato e do ácido carbônico. Essa reação diminui a quantidade de bases e altera a relação entre o bicarbonato e o ácido carbônico. O ácido carbônico produzido pela relação do bicarbonato do tampão se dissocia em CO2 e água. O CO2 é eliminado nos pulmões, recompondo a relação no sistema protetor. Quando uma base invade o organismo, o ácido carbônico prontamente reage com ela, produzindo bicarbonato e água. O ácido carbônico diminui, os rins aumentam a eliminação de bicarbonato ao invés de íons de hidrogênio, reduzindo a quantidade de bicarbonato no organismo. Para preservar a relação do sistema tampão, todos os tampões do organismo atuam da mesma forma que o tampão de bicarbonato. Ventilação pulmonar ou tampão ventilatório. Seu órgão principal, os pulmões. O centro respiratório, ele acelera a respiração em resposta ao aumento de íons de hidrogênio nos líquidos corporais. O ajuste estimulante faz com que saia do sangue mais dióxido de carbono, que é a quantidade que seria normal.
Assim sendo, a redução do conteúdo de dióxido de carbono com um tampão hiperventilatório, reduzindo a concentração de ácido carbônico e que produz líquidos corporais mais alcalinos. Inversamente, a redução da ventilação abaixo do normal acarreta um acúmulo de dióxido de carbono, o que torna os líquidos corporais mais ácidos. Então, a magnitude potencial do pulmão como tamponador foi estimada com o dobro de todos os tampões químicos juntos. Os principais mecanismos que operam durante a regulação da ventilação pulmonar. Temos o centro respiratório do tronco encefálico, que estabelece a frequência e a profundidade da respiração. Os quimiorreceptores centrais no bulbo, que responde às alterações de CO2 e hidrogênio. Quando qualquer um dos dois aumenta, o centro respiratório intensifica a respiração. E receptores periféricos do arco da aorta e na ramificação da artéria carótida, que responde a modificações de O2, mas também de CO2 e hidrogênio. Durante o exercício, a ventilação aumenta quase que imediatamente devido à atividade muscular que estimula o centro respiratório. Isso segue-se um aumento gradual por elevação da temperatura e das alterações químicas no sangue arterial produzidas pela atividade muscular. Função renal, nós temos o tampão renal e seu órgão principal são os rins. Os rins excretam continuamente íons de hidrogênio a fim de manter a qualidade ácido básica consciente dos líquidos corporais. O tampão renal controla a acidez por alterar a concentração de íons de bicarbonato de amônia e hidrogênio secretados na urina, enquanto reabsorvidos ao mesmo tempo aos alcais, o cloreto e o bicarbonato. Resumindo, quais são os mecanismos responsáveis pelo equilíbrio do ácido básico durante o exercício? Os sistemas de tampões, químicos e fisiológicos. Então, a atividade física não é apenas uma das mais importantes chaves para o corpo saudável. É a base da atividade intelectual, criativa e dinâmica. Eduardo